O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Essa missa também é pela Vitória, que me escreveu agora pedindo oração. Está num momento meio delicado da vida. Para ela, sua família, seu pai. Muito bem. A carta aos Coríntios de hoje é uma continuação de ontem. Quem não ouviu a homilia ontem, ouçam. Ouçam, para eu não ficar de chato falar todo dia a mesma coisa. Mas é muito importante meditar aquilo de ontem. E hoje o que está dizendo? Quem semeia pouco, colherá também pouco. E quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. É aquilo que eu expliquei ontem. Na parte do dinheiro da caridade, existem pessoas que têm muito dinheiro e dão uma quantidade que para a igreja é uma quantidade significativa. Em muitos lugares vai ser mais puxação de saco, o padre vai estar mais, porque está uma quantia. Mas para Deus, aquela pessoa deu o resto do resto. O resto do resto dela é muito maior do que os pobres, que dão lá uma quantidade grande, dê para eles, que para a igreja é pouco. Pode ser até um frango, o único frango do freezer. O padre não vai falar assim, fulano de tal que deu frango, nem lembra. Mas Deus viu que era o único frango que tinha. Então, são dois atos totalmente diferentes. Para nós, às vezes a pessoa vai receber mais elogios, a pessoa que deu aquela quantidade grande financeira, sei lá, 5, 10, 20 mil reais, 30. Mas o que é isso para quem ganha 1 milhão por mês? 2. 30 milhões no ano. 40 milhões. É o resto do resto do resto do resto do resto. Bem, interessante que ontem eu estava vendo um vídeo, um tal de Renata, alguma coisa, caiu na minha, sobre o livro O Diálogo, de Santa Catarina de Sena. Um livro também espetacular. Eu recomendo todo mundo a ler esse livro. Ler e rezar o livro, né? Santa Catarina de Sena, doutora da igreja. Lá, ela pergunta assim,
se pode ter bens materiais. Aí Deus fala, Jesus, né? Estava falando com ela. Diz, o problema, aquilo que eu falei justamente ontem. Engraçado, né? Nada é o acaso. O problema é você ficar escravo do dinheiro e não colocar submisso à sua vontade, à sua alma. Não colocar o dinheiro à disposição da missão. Porque nós temos que salvar a alma, gente. Esse mundo passa rápido. Aí, ela pergunta, e aquelas pessoas que ajudam, mas não é, que semeia pouco, é o resto do resto? É muito interessante, eu já tinha ouvido outras vezes, já tinha lido o diálogo também. Jesus fala assim, ou eu concedo mais vida no mundo para se converter, mais anos de vida, ou eu concedo bens materiais. Atenção, está no livro Diálogo. Você que não dá sua vida para Deus, não coloca o tempo da oração acima de tudo, mas que dá uma quantidade que ajuda a igreja, mas que é o resto do resto, e se você está prosperando muito, é porque Deus está esperando a sua conversão. E depois ele deixa meio mais ou menos entendido que se você não se converter, você vai ser condenado por não ter dado o que ele dá. E o que a gente nota é que essa pessoa que já dava o resto do resto, se ela fica mais rica, ela não dá nem o resto do resto mais. É como se Jesus desse uma corda para ele se enforcar. Hoje e ontem eu quero revelar as hipocrisias da vida. Não adianta. Não adianta. Nós temos que... Agora uma coisa que eu estou gostando aqui em Paraúna, não é porque é Paraúna, mas estou gostando. É que muitas pessoas que eu nem imaginava chegam no meu atendimento e falam assim, padre, eu não conseguia fazer tal coisa e eu comecei a pedir para Deus a graça. Já tem a mentalidade, acho que de tanto nós falar que nós não prestamos, não é verdade? A gente não presta. Então já está mais ou menos na cultura aqui da cidade, quando você não tem algo, você tem que pedir. Se você não consegue ser caridoso dos 10%, peça. Se você não consegue fazer caridades para mexer na carne, né? Peça. Se você não consegue pôr a missa acima de tudo, da colheita que está tendo agora, peça essa graça. Se você não consegue pôr seus funcionários para ir à missa, porque você acha que aquele tempinho que eles vão ir na missa teria que estar colhendo 1h30 na semana, peça a graça. Peça, peça. Ninguém é bom por si mesmo, ninguém presta por si mesmo. Ninguém presta por si mesmo. Distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Quem tem bens materiais, gente, tem tudo para resolver muita coisa, mas não resolve. Às vezes ajuda a igreja, ajudas são boas, mas é o resto do resto. O meu foco não é tanta ajuda. Eu já contei aqui que 2 pessoas que não vão na missa, uma vez chegou em mim e falou assim, o que o senhor quer financeiramente? E eu disse, a sua alma. Não doou dinheiro, os 2. Eu pensei que mesmo assim ia doar, né? Ficar tão assustados, eu quero a sua alma. Eu não quero primeiro o seu dinheiro. E eu quero, você que está me ouvindo aí, que você tem muito dinheiro, que você quer ajudar, eu não quero o seu dinheiro acima, eu quero a sua alma no céu. Né? No céu. O que me interessa é ir para o céu. Porque aqui vai passar, gente. Você está aí, você está dirigindo, já era. Acabou. 1/1000 de segundo. Seus bens vão tudo para a mão dos outros, para queimar rapidinho. O danado. Então não me interessa essa vida. Interessa a salvação. Né? A salvação. Essa semana, que dia? Anteontem, eu fiquei pensando no inferno assim. Gente, nunca mais saí de lá. Até o de lá de Brasília, eu pensei, não, esse não pode ir também não. Vamos rezar. Né? Porque é terrível. Você nunca mais sai.
No diálogo fala também dos tormentos do inferno. Jesus conta para ela quais serão os tormentos do inferno. Para sempre! Para sempre! Então isso me atormenta. Eu não quero que ninguém vá para o inferno. Tem uns que precisam sofrer bem, né? Mas para ir para o céu depois. Porque o inferno é terrível. Imagina um da nossa família. Apesar que no diálogo Jesus fala que se tiver um membro da nossa família, até pai ou mãe no inferno, nós vamos estar condizente com que... Mas eu não quero, né? Nunca, jamais. Ninguém no inferno. Bem, a Bíblia, ela é sempre atual. Mas esse texto aqui, eu quero ter a audácia de dizer que ele está um pouco desatualizado com a sociedade atual. Na época de Jesus, a religião e o Estado eram muito unidos. Então, como o jejum faz parte da religião judaica, fazer jejum para todo mundo ver, dava moral. Como caridade faz parte desde o início de tudo, então as esmolas davam moral. Hoje não. Quantas e quantas vezes, na época que eu trabalhava ainda, tinha um dinheirinho a mais, eu sempre tinha na cabeça assim, não, Senhor, se o Senhor puser alguém na minha frente, eu vou ajudar bem. Aí você está numa rodinha ali, num boteco, num restaurante, aí chegava gente assim, aí eu pegava uma nota de R$100, toma, meu filho. Você precisa de ver a reação do povo da mesa. Você não vai salvar o mundo. Não faça isso. Você está ajudando a droga. Mas se eu contasse, eu comprei uma Dodge Ram de 500 mil, naquela época não tinha, né? Mas ia ser, que gracinha! Que lindo! Você comprou, é mesmo? E ela fala. Agora tem uns carros agora chinês que falam, né? Abre o vidro. É muito mais fácil apertar o botão que você fala. Tem umas falação que não... Se eu comprasse uma MacBook de 30 mil reais e falasse lá na roda, não, eu acho que máximo, tá ótimo. Mas dar R$100 para alguém ali, uma mãezinha que estava lá, gera um desconforto. É só comigo que era isso, não? Você não vai acabar com a pobreza. A sociedade hoje, a cultura é da morte. Não é mais vantagem. Você não aparece na família. Quantas esposas eu conheço que ajudam a igreja escondido do marido? Porque a peça rara, abraçada nesse mundo que vai levar para o inferno, se descobrir, persegue a esposa. Quantas e quantas vezes eu ouço isso? Ao invés de dizer, obrigado, meu amor, por me colocar um pouquinho de esperança de ir para o céu. Não. Escondido, de medo do que o marido pode fazer. E às vezes até o contrário. Já atendi maridos também que ajudavam meio escondido, que a esposa acha ruim, que não vai na igreja. Quantas e quantas famílias, né, fazem isso, ou para ajudar alguém. Às vezes a gente fez alguns barracão lá. Olha, eu vou dar isso aqui, mas não pode contar não. Hoje é vergonhoso caridade. Nessa sociedade doente, é vergonhoso. A pessoa faz escondido de medo. Aqui era para aparecer. Era uma sociedade ainda menos doente. Hoje está todo mundo doente, apegado. Mas se a esposa, essa mesma esposa, gastasse 10 mil reais, qual que é o salão de beleza de Goiânia mais caro? Tem, ou lá em São Paulo, o marido não fala nada, né? Alguns. Mas ajudar? Nunca. Nunca. Então hoje não é vantagem. Aqui está falando que tem que esconder. Tá bom, é certo? Talvez o que nós podemos atualizar esse texto
é por você que faz muito pela igreja e que não é elogiado, não é reconhecido pelo padre, não recebe elogio de ninguém da pastoral. E às vezes tem pessoas que se sentem mal com isso. Aqui está te consolando, dizendo para você: Deus vai te recompensar, mesmo que você não receba um elogio, mesmo que você seja criticado por ter dado a sua vida na igreja. Então aqui talvez esse texto ajude, né? As pessoas que já fazem, mas que são perseguidas, que não são elogiadas, não são nada. Essas pessoas podem ter certeza que Deus vai recompensar. Se até um copo d'água não fica sem recompensa, imagina o que você faz, né? Então você que está servindo a igreja, e aí que ficou um retiro inteiro servindo, e depois não recebeu nenhum obrigado, ou até o padre te xingou. Melhor ainda se o padre tiver te xingado, obrigado, porque aí quer dizer que o seu ato é mais purificado ainda, e Deus recebe com mais vigor o seu serviço. Não existe nada que... Eu não sei se quem serviu a igreja serviu com dor de cabeça, com diarreia, né? Não sei. Deus sabe. Deus sabe de cada esforço que você faz por Ele. Deus sabe, né? Deus sabe de cada momento. Não precisa buscar reconhecimento humano. Esse texto é para dizer isso. Rezar. Tem gente que tem que rezar escondido. Aqui, rezar era para aparecer. Hoje também. Tem gente que vem na missa. Tem gente de missa diária que não pode contar para o marido também que está vindo na missa. Leva o menino para a escola e vem escondido e passa. Não pode. Eu lembro, isso não é de agora, a conversão de Frederico Ozanam, fundador dos Vicentinos. Ele encontrou Ampère, que era chefe da cadeira de Química da Universidade de Paris, no trem, e ele estava rezando o terço. E Frederico Ozanam: você ainda está nessa? Você é louco? É doido? Não existe mais essa de rezar. A igreja é opressora. Ampère virou para ele e disse: eu gostei da sua fala, eu estou com pressa, toma o meu cartão e me procura. Chefe da cadeira de Química da Universidade de Paris. Aí ele ficou. O que aconteceu? Ampère adotou Frederico Ozanam. Ajudou financeiramente, morou com ele. Frederico Ozanam se converteu, fundou os Vicentinos e virou beato. E uma frase de Frederico Ozanam: o terço de Ampère me converteu mais que milhares de palavras. O chefe da cadeira de Química, rezando o terço, para ele foi o suficiente. Bem, infelizmente, eu queria dizer para vocês: reza, não reza, reza em casa, não reza. Hoje eu acho que eu tenho que falar para vocês: reza na praça. O povo te xingar, jogar tomate, ovo. Porque hoje é assim, né? Conta para o seu marido que você está dando dinheiro, para o pobre, para a igreja, para você apanhar em casa, para ficar de bico, né? Mudou tudo. Somos doentes, sociedade doente. Mas eu bato na tecla, gente. Medita sobre o inferno. Vocês vão ver. Ou amarás um, ou odiará o outro. Ou amará o outro, ou amará um. Distribui generosamente. Dá aos pobres. E a sua justiça permanecerá para sempre. Nossa Senhora nos ajude.